reino de Deus é semelhante a fones de ouvido. O texto nos diz, Jesus nos ensinou a orar. Esse é outro texto. Eu quero ler algo para você nessa noite. Mas Jesus nos ensinou a orar em um outro texto de Mateus, no capítulo 6. E ele disse que nós devemos orar para que seja feito assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. O desejo de Deus para mim e para você é que a gente viva assim na terra como é no céu. O desejo de Deus nunca foi nos tirar da terra. O desejo de Deus é que nós possamos já hoje viver o céu na terra. Tem crente que tem a esperança de um dia eu vou para o céu. Mas o Senhor nunca nos chamou para orar, Senhor, me leva para o céu. Ele me ensinou a orar, venha o teu reino e seja feito aqui como é no céu. O céu não começa um dia, o céu já começou em Jesus. E o desejo de Deus é que você viva assim na terra como é no céu. Na sua família, como é no céu. Na sua casa, como é no céu. No seu trabalho, como é no céu. A realidade do céu, aqui, agora, em tudo. E o reino de Deus é semelhante a um fone de ouvido. Quando nós colocamos um fone de ouvido, nós temos o poder de nos desconectar do que está ao nosso redor. É verdade ou não é? Você coloca o fone de ouvido, coloca aquela música que você gosta e automaticamente você é transportado por uma outra realidade praticamente. Tem gente que inclusive paga até mico por causa disso. Esquece que está de fone de ouvido, né? E canta e dança. Às vezes eu estou na fila para embarcar, ou ali agora, como eu estava no hotel descendo, eu estou aqui com a adoração aqui, ó. De repente eu, opa, boa noite, no elevador. Porque o fone de ouvido tem esse poder. Eu entendo que viver assim na terra como no céu é você viver não ignorando a realidade que te cerca, mas é você viver tão conectado no céu que a realidade que te cerca não pode te roubar. Qual é o som que você está ouvindo? Em qual realidade que você está conectado? Em qual frequência que você está conectado? Nós começamos a ouvir muitas vozes, muitos discursos, muitas coisas, muitas notícias negativas. Eu falei aqui que nós no Brasil não vamos viver um avivamento, nós estamos vivendo um avivamento. Mas se você liga a televisão, parece que o carnaval está bombando, mas o carnaval está falido. Porque as notícias que nos cercam, elas vêm para tentar roubar a nossa fé. Você conecta numa notícia, você conecta numa mídia, você conecta às vezes na sua rede social e você vê más notícias, como se tudo estivesse piorando. E nós precisamos estar todo o tempo assim na terra como é no céu. Se eu estou conectado no som do céu, nada pode me abalar. Fala comigo, se eu estou conectado no som do céu, nada pode me abalar. Nós vamos viver uma vida profética
e uma vida de frutificação quando nós estivermos conectados no céu todo o tempo. O desejo de Deus é que essa atmosfera que você está vivendo aqui, esse negócio gostoso que a gente está vivendo bem aqui agora, o desejo de Deus não é que você viva isso só aqui, mas é que você esteja conectado nesse som 24 horas por dia. 24 horas por dia. Tem gente que é assim: pastor, comecei a trabalhar num lugar lá, é muita opressão. Cheguei lá, pastor, na hora eu já fiquei oprimido. Está errado. Esse não é o evangelho que Deus nos chamou para viver. O evangelho que Deus chamou você para viver é que você carrega o céu. Aonde você chegar, o céu chegou. A glória de Deus chegou. Se tem demônio lá, vai ter que sair. Se tem doença lá, vai ter que sair. Se a morte está ali, vai ter que sair. Porque aonde você pisar os seus pés, o céu está ali. Assim na terra, como é no céu. Assim na terra, como é no céu. Conectado 24 horas por dia com seu fone de ouvido espiritual. Quando o Satanás disser para você que não pode, você está conectado. E sabe o que acontece quando a gente está conectado? Nenhum barulho ao nosso redor pode nos afetar. É verdade ou não é? Quem aqui, quando era criança, quando alguém falava uma coisa que você não queria ouvir, você tampava os dois ouvidos e começava assim, ó, lá, 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 lá. Quem já fez isso? Vamos fazer um ato profético aí, bota as duas mãos no seu ouvido aí agora. E começa bem alto agora. Lá, 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 lá. Vai, mais alto, vai, mais alto. Mais alto, fala. Fala, 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 fala. Fala. Isso, isso tem um poder. Tem ou não tem? Sim ou não? Agora, faz de novo, mas tentando ouvir a pessoa que está do seu lado. Faz de novo, bota aí a mão no ouvido e começa. Tenta aí ver se você vai. Vai. Não pode te afetar. Não pode te afetar. Sabe o que é que Deus quer? Que eu e você vivemos tão conectados no céu que quando vinha aquele barulho, aquele ruído, aquela palavra maldita, aquela palavra contrária, aquela palavra negativa, você não está ouvindo, sabe por quê? Lá. Você está conectado no céu. É por isso que o primeiro dom que Deus deu para a igreja antes de ser para edificar os outros é para você ficar lá, basara, lá, babá, chora, lá, babá, sou. Porque quando os ruídos vêm, é na oração, é no louvor, é nos cânticos espirituais que você vai calar todas essas vozes. Fone de ouvido ligado. A má notícia vem, ela não pode te abalar. O salmista já tinha dito: não dê ouvidos às más notícias. Como não dar ouvido às más notícias? Quando o som do céu é mais alto na minha vida do que qualquer som dessa terra. Quando o som do céu é mais alto na sua vida do que o som da dívida, do que o som da miséria, do que o som da dificuldade, do que os ruídos que vêm para tentar roubar a sua fé. Quando esse som vem, cale ele. Conectando no som. E esse é o som. Quando Deus desce na terra, é o som do céu. Sabe, o texto de Atos no capítulo 16, eu pedi para não acender a luz, então você só precisa acompanhar comigo se conseguir colocar ali, ou se você tiver aí. Atos 16 é um dos muitos episódios que nos mostra o poder disso, de quando você está conectado no céu. Paulo estava pregando em Filipos,
E quando ele estava ali pregando em Filipos, ele repreendeu um demônio, um espírito maligno que estava na vida de uma mulher, e ela era uma feiticeira que adivinhava. E por causa disso, aqueles homens ficaram com raiva, porque aquilo representava a fonte de lucro, aquela mulher. E Atos 16, a partir do verso 19, diz assim: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Quando você vive assim na terra como no céu, quando você vive a vontade de Deus, você vai perturbar a realidade de muitas pessoas. Propagam costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Se você já assistiu o filme A Paixão de Mel Gibson, A Paixão de Cristo de Mel Gibson, você sabe que o que é ser açoitado, no contexto romano aqui, como era na época do Império Romano. Não era qualquer tipo de surra, era surra para matar quase. Gibson foi muito fiel. Existe um médico legista americano que passou 50 anos estudando todo o Calvário de Jesus. E muitos desses relatos, desses dados que ele traz, Mel Gibson trouxe no seu filme. E aquele relato é muito preciso a respeito do que era o açoitamento. E aqui a Bíblia diz que eles foram açoitados. Eles levaram uma surra até quase morrer. Por quê? Por causa de Jesus. Por causa da pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que além disso, lançaram eles no cárcere. Verso 23. Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo a tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, depois de serem açoitados, Paulo e Silas são levados para serem presos, são presos nos seus pés, encarcerados. Muitos, por muito menos, negariam a Jesus e a fé, largariam o chamado, abandonariam tudo. Mas quando você está conectado no céu, nada pode te abalar, nada pode te parar. E a Bíblia diz, no verso 25, meu Deus, que insanidade, que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas estavam com seus fones de ouvido, pastor Ney, espirituais, conectados no céu. Eles tinham sido açoitados, eu imagino eles ali naquela cela, né? E esse é o som. Ai. Mas adorando ao carpinteiro, adorando a Jesus. Ei, quando a vida vier tentar te açoitar, te prender, te bater, te parar, te calar, ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, ao invés de você ir para o Facebook e postar abobrinha, ao invés de você falar mal para os outros, ao invés de você sair por aí chorando, se lamentando, querer largar tudo, abandonar Deus e desistir da vida, ao invés disso, coloca o seu fone de ouvido espiritual e sabe o que aconteceu? A Bíblia diz
que os demais companheiros da prisão escutavam, né? Tá igual aqui hoje, né? A cidade está escutando. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Quando você está conectado no céu e você está adorando a Deus, independente da circunstância, você está adorando a Deus, você está louvando a Deus, você está orando, você está perseverando, você está jejuando, você está clamando, você está na presença de Deus, você está adorando a Deus, você está adorando a Deus. Eu quero dizer que Deus faz terremotos acontecerem ao seu redor. Deus abala o que precisar ser abalado. Deus sacode o que precisa ser sacudido. A doença cai por terra, o problema cai por terra, a circunstância difícil, toda a realidade é transformada quando você está conectado no céu. Caiu tudo, as portas se abriram e as prisões caíram e eles ficaram livres. Só que o mais insano para mim vem depois disso, porque a Bíblia diz então que o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas, puxando a espada, ia se matar, ia cometer suicídio, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque ainda estamos aqui. O mais louco é que a prisão abre e o culto estava tão bom, a glória estava tão grande, a unção era tão forte, a presença de Deus era tão maravilhosa, que eles ficaram lá adorando a Deus e nem se importaram de fugir. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você está conectado no céu, meu irmão, pode acontecer o que for. Sabe, eu aprendo tanta coisa nesse texto. Mas eu aprendo aqui nesse texto que Paulo e Silas, pastores, provavelmente essa é a minha percepção, eles não estavam orando. Quando a Bíblia diz que eles estavam orando, eles não estavam orando para serem libertos. Imagina eles presos. Imagina se eles estivessem orando: Senhor, no nome de Jesus, abre essas cadeias, Senhor, quebre em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora, que caia por terra. Aí vem o terremoto, o que vai acontecer automaticamente se eles estavam orando por isso? Eles iam sair, testemunhando a resposta de oração. Mas sabe o que eu entendo aqui? Eles estavam conectados tanto no céu, eles estavam tão conectados, tão ligados nesse som do céu, que eu imagino que eles estavam ali só orando a Deus, adorando a Deus. Conhecendo Paulo como eu conheço, assim, intimamente, de tanto lê-lo, eu posso lhe afirmar com muita certeza, na minha percepção, de que provavelmente ele estava orando em línguas. Porque ele foi quem escreveu em outro momento: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês. Porque esse lá tem um poder extraordinário, irmão. Esse lá tem um poder extraordinário, irmão. Tem um poder gigantesco. Quando você, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, você entra para o teu quarto em secreto, você dobra os teus joelhos e você começa a dizer assim: Senhor, eu não sei como orar como convém, eu não sei pelo que eu oro aqui não, mas eu sei de uma coisa: a tua palavra diz que o teu Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Enquanto eu me entrego cumprindo a tua palavra, que diz em 1 Coríntios 14:2, que quando eu oro, o meu Espírito ora de fato, e eu não falo a homens, mas falo a Deus. Enquanto isso, é o meu Espírito que ora. Então Deus, arabalabasurianda kalamana shuri kalamana repalabasurianda kalamana repalababasurieta kalamanana repalabasurialaba. Você vai se entregando nesse rio. Você nem precisa mais falar dos seus problemas para Deus.
Você só se entrega nesse rio. E esse som do céu invade a sua vida. E você conectado no céu. Sabe? Neurocientistas americanos fizeram um estudo. Uma análise cerebral, uma análise da atividade cerebral de uma pessoa orando em inglês, americano. E fizeram análise da atividade cerebral de uma pessoa orando em línguas. E os neurocientistas descobriram através desse estudo que quando aquela pessoa orava em inglês, a atividade cerebral dela era igual à de uma pessoa falando. Toda a área envolvida no cérebro, quando você fala, estava envolvida ali, toda a atividade cerebral. Mas quando a pessoa orava em línguas, toda aquela atividade cerebral cessava. E tudo aquilo ali, toda aquela atividade cerebral entrava num estado de descanso. Eu não sei se você está entendendo. Quando Paulo fala disso, ele faz uma conexão com um texto do profeta Isaías, onde o profeta Isaías disse assim: por lábio gaguejante, por língua estranha, falarei a esse povo. E o profeta Isaías completa dizendo: e esse é o descanso. O descanso é quando você se rende. Você fala: Deus, eu não sei nem como orar. Não é na minha eloquência, não é na minha oração bonita, não é nas minhas palavras para tentar te convencer, não, Senhor. É no meu como uma criança que não sabe dizer o que quer, mas que o pai consegue entender. E tudo que você precisa é se conectar nesse som do céu. Esquecer tudo que te cerca, tudo que vem para tentar te roubar. E os terremotos acontecerão ao seu redor para fazer o que for preciso. As cadeias caíram, as portas se abriram, e eles continuaram ali. Eu vim aqui dizer para você que esse problema que hoje te aflige, quando você tira os olhos dele e você se conecta no som do céu e adora a Deus independente da circunstância, quando você menos esperar, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, olha só, já foi resolvido. Isso nem é mais o que era antes para mim. Esse gigante nem é tão grande assim mais. A cadeia se tornou tão insignificante que eles ficaram lá adorando. Continuaram lá, nem foram embora. Quando você foca no seu problema, ele cresce. Aquilo que a gente foca é aquilo que cresce. Mas quando você tira os olhos do seu problema e você olha para o autor e consumador da sua fé, para o teu Redentor que vive, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o glorioso, poderoso, extraordinário, que cura, que sara, que restaura, que liberta, que transforma, e você se conecta no som do céu, e você se entrega na adoração, e você se entrega nos cânticos espirituais, e você começa a gastar tempo nisso, você vai ver Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer. E eles ficaram lá adorando a Deus. Mas não para por aí, porque o texto diz que depois que Paulo disse para ele: não faça isso, salvou a vida dele, ele ia se matar. Quando você se conecta no céu, você salva a vida de pessoas que estão ao seu redor. E você nem precisa pregar. Paulo nem precisou pregar. Ele só disse: eu estou aqui. Só de você chegar, vidas já são salvas através de você. Quando você carrega a atmosfera do céu, você não precisa dizer muitas coisas. Eu tenho um testemunho de um ateu, um cara egocêntrico, que se converteu no meu casamento. Não era palavra evangelística, não era pregação para aceitar Jesus. Eu convidei ele para ir no meu casamento.
E depois do meu casamento, quando eu voltei da lua de mel, como eu já disse aqui, feliz. Penso tanto que eu voltei feliz da Serra Gaúcha, Gramado e Canela, com tudo pago no melhor hotel da região. Depois de 4 anos sem pegar ninguém, sem amassar ninguém, sem arrochar ninguém, sem lamber ninguém. Voltando da minha lua de mel feliz. Eu estava no escritório onde eu trabalhava como designer gráfico e ele era um dos clientes. E naquele dia ele foi lá, não para fazer um serviço nenhum, nada. Ele me chamou do lado de fora. Ele olhou nos meus olhos. E ele disse: Ivan, eu não era nem pastor. Eu vim aqui para te agradecer, porque você me convidou para o seu casamento. Ele disse assim: eu nunca senti o que eu senti no seu casamento. Essa presença que você às vezes não precisa nem abrir a boca. Você só vai lá e dá um abraço. Só chega perto. Ele disse: eu nunca senti o que eu senti no seu casamento. E eu vim aqui te dizer, ele disse para mim naquele dia, que o seu casamento mudou a história da minha vida. Hoje ele é convertido. Eles não precisaram pregar. A glória de Deus. A glória de Deus é o que faz isso. Quando você está conectado no céu, você não precisa ir ao culto para ser cheio. Você chega num culto já cheio. Tem pessoas que elas vêm para a igreja, aí quando o negócio está pegando assim, que, né? Vai, tá indo, vai, tá aumentando. Acabou o culto. Pessoal, não acredito. Agora que ia funcionar. Ei, esse nunca foi o desejo de Deus para você. O desejo de Deus para você é que você já chega aqui pegando fogo. Sabe por quê? Porque o culto começou lá na sua casa. O culto foi lá no seu quarto, foi lá no seu trabalho, foi lá na frente da internet, foi lá dentro do seu carro, foi quando você estava cozinhando, foi quando você estava varrendo, foi dentro do ônibus, foi lá andando no meio da rua. Você está todo o tempo conectado, assim na terra como é no céu. Alabadacalamassuriaca. Lá. E aí, meu irmão, aconteça o que acontecer, nada pode te abalar. E aquele carcereiro, então, olha a frutificação aí. É natural. Frutificar, irmão, é natural na vida de alguém que está conectado no céu. É natural. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vá ter fruto, que o vosso fruto permaneça. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão frutificar, é natural. O ramo que estando em mim dá fruto. É natural. Quando você vive essa vida conectado, é assim. É a pessoa que te atende na padaria. Você dá uma palavra para ela. É a pessoa que senta do seu lado, num ônibus, num avião. É um Uber que você pega. É todo lugar que você está frutificando. Deus está te usando para transformar vidas, porque você está conectado no céu. E aí Paulo, ele olha para aquele homem e ele diz assim, ó, no verso 31, um texto muito conhecido: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Sabe o que Paulo fez aqui? Conferência profética. Sabe o que ele fez? Profetizou. Profetizou ou não? Biblicamente, se você crê no Senhor, automaticamente os seus estão salvos? Meu pai me ensinou desde que eu sou pequeno, faz muito tempo também não, que salvação é individual. Eu passei minha vida ouvindo meu pai falar para mim: salvação é individual. Então aqui não significa, você creu, pronto, já está todo mundo no céu.
Não, Paulo está profetizando. Você vai crer, você vai ser salvo, e através de você, os seus também serão salvos. Ele profetiza, porque quando você está conectado no céu, profetizar é natural. É natural. A gente, principalmente no Brasil, mistificou muito a profecia. A pessoa acha que para ser profético, né, tem que ser aquele negócio assim, pirotécnico. Tudo bem que é gostoso essas coisas, eu gosto desses retetê, irmão. Mas profetizar é natural. Paulo profetizou aqui naturalmente. Porque quando você está conectado no céu, você profetiza naturalmente. Naturalmente. Como eu fiz aqui na vida do irmão. É natural você profetizar na vida de alguém. Mas para isso você precisa estar conectado no céu. E Paulo profetizou. E sabe o que aconteceu? A palavra se cumpriu. A Bíblia diz que aquele homem cuidou deles. No verso 36, naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Diga comigo, todos os dele foram batizados. A palavra se cumpriu. Naturalmente, o fruto. Quando nós estamos conectados no céu. Quando o som que você está ouvindo é o som do céu, você naturalmente vai ouvir o que Deus tem a dizer para a vida das pessoas. Através de você. Isso é natural. Isso é natural. E nessa noite eu quero te desafiar a se conectar no céu. E sair desse lugar entendendo que Deus deseja frutificar através da sua vida. Mas que você precisa tirar os olhos de todas as coisas, se conectar no céu e deixar Deus usar você, fazer através de você, quando você está conectado ao céu. Assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Quando você chegar lá na sua casa, lá na sua empresa, onde você estiver, simplesmente adore, louve, orando em todo o tempo. Qual foi o conselho de Paulo? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Conectado no céu. Todo o tempo. Orar sem cessar não significa você passar o dia todo trancado dentro de um quarto de joelho orando. Mas significa que você vai estar na rua orando. Você vai estar andando por aí orando. Você vai estar lá no seu trabalho orando. Você vai estar fazendo comida orando. Limpando a casa orando. Consertando um carro orando. Fazendo seus negócios orando. Aonde quer que você esteja, você está conectado. Conectado. Todo o tempo. Conectado. E isso é um culto racional. É uma decisão. Eu decidi isso na minha vida. Eu decidi que não há atmosfera que o Espírito Santo em mim não possa transformar. Pregar aqui é muito fácil, porque a glória de Deus é essa atmosfera, não preciso nem pregar. Mas tem lugar que eu já cheguei, irmão, travado. Mas eu falo, Deus, eu não aceito. Porque aonde eu chegar, vai ter que destravar.
porque é assim na terra como é no céu. Ele disse assim, que ele habita no meio dos louvores do seu povo. Não existe um lugar que você não comece a adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, exaltar o nome dele, orar, que ele não habite ali, que ele não se manifeste ali. Quando você decide viver isso na prática. Eu já contei aqui a experiência de um discípulo que entrou comigo no carro, acredito que eu já tenha contado, mas para falar para você como é o poder da decisão. E eu, com esse desejo, que eu gosto de, vamos pregar num lugar que eu vou de carro, chamo os discípulos comigo e entra no carro e fala, vamos orando em línguas, daqui até lá. Aprendi com o Luciano Subirá. E aí nesse dia o discípulo entrou, era a primeira vez que ele ia comigo, só eu e ele. E era um lugar longe, dava um pouquinho mais de 1 hora de carro. E ele entrou, assim, marchando, Você vê que o cara não tá legal. Aí ele sentou do meu lado, eu percebi. E aí eu percebi, mas eu falei, Falei, você sabe, O que, pastor? Falei, vamos daqui até lá agora, orando em línguas. Ele, não, pastor, não estou legal para orar não, pastor. Não, briguei com a mulher. E eu falei para ele assim, meu carro, minhas regras. Vamos orando em línguas. Rogo-vos que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Falei para ele, comecei, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos começar agora a orar no Espírito, orando em línguas, porque a tua palavra diz que quem fala numa língua desconhecida não fala a homens, mas fala a Deus, e em Espírito fala mistérios, ou em outras traduções, segredos divinos, porque é o original. Enquanto nós oramos, que o Senhor possa estar edificando a nossa fé, que o Senhor possa tratar o que precisa ser tratado. Iracalabassuri, andalabassuri. Aí comecei, dirigindo e orando em línguas. E ele do meu lado começou, Iracalabassuri, Shekaramanayasuri. 20 minutos depois já, Chacarabalabassuri. Meu irmão chegou lá e já estava Recalabassuri, Calamanassuri, Alaba. Chegou lá, a primeira coisa, desceu do carro, pegou o telefone, ligou para a mulher pedindo perdão. Mas sabe, é você, homem espiritual, que nasceu de novo e que está aí me ouvindo, que precisa mandar em você. É você, homem espiritual, que precisa mandar em você, homem carnal. Sabe o que isso representa? Aquele dia que você não quer orar, ore, porque é você que manda. Aquele dia que a sua carne não quer orar, ore mesmo assim. Não quer louvar, louve mesmo assim. Não quer orar em línguas, ore. Não quer louvar, louve. Porque não há atmosfera que não possa ser mudada quando você se entrega como esse sacrifício vivo, santo e agradável. E quando você ora no Espírito, a Bíblia diz que o download, atualização aqui agora, download do céu vem sobre você. No original, quando a Bíblia diz assim, em Espírito fala mistérios, no original é segredos divinos. Quando você se conecta no céu, quando você se entrega nessa língua de fogo, quando você se entrega nessa vida de oração, como Judas falou na sua carta, orando todo o tempo, edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito. Quando você se entrega nessa oração espiritual, porque oração espiritual, irmão, não é ficar calado pensando, isso é oração mental. Oração espiritual, biblicamente, orar no Espírito é quem ora numa língua desconhecida, o Espírito ora de fato. Essa é oração no Espírito. E quando você faz isso, os segredos divinos são liberados na sua vida. Você está orando e Ele está te dando ideias. Ele está te dando palavras proféticas.
Ele está te dando palavras para transformar a vida das pessoas. É assim que Deus tem feito na minha vida. Conectado com o céu. Às vezes eu chego e Deus me fala umas coisas absurdas. Tipo assim, anormal demais. E eu falo, olha, isso faz sentido para você? Natural, pastor. Eu chego lá, que Deus me disse. Não, cada um tem seu jeito. Mas eu tenho aprendido. Eu chego, eu tive essa palavra no meu espírito. Isso faz sentido para você? A pessoa já desmonta, né? Desmonta. Como esses dias eu fui pregar num lugar, uma mulher me procurou no final, e eu fui orar por ela. E ela disse assim, pastor, eu sou garota de programa. Eu estou vindo aqui na igreja, mas eu não consigo largar a prostituição. E o Espírito Santo falou comigo na hora, eu senti essa palavra no meu espírito, conectado no céu. Pergunta para ela, cadê o pai dela? E eu falei assim, cadê o seu pai? E ela olhou para mim, tipo, o que tem a ver? Fez aquela cara de, meu pai tá ali. Mas é porque eu estou aqui, não sei o que. Eu falei, cadê o seu pai? Ela olhou para mim, ela disse, meu pai está na rua. Ele mora na rua. Eu falei, por que o Espírito Santo está me incomodando para eu perguntar a respeito do seu pai? Aí ela desmontou. Ela disse, porque foi o meu pai que abusou sexualmente de mim. E por isso eu não consegui largar essa vida até hoje. Eu passei mais de meia hora orando com ela ali, até ela conseguir perdoar o pai dela. O Espírito Santo falou para mim, ela precisa perdoar o pai. E ela dizia, eu não posso perdoar meu pai, eu não consigo. E ela chorava, ela dizia, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Até que chegou um momento em que eu disse para ela assim, abençoa o seu pai. Porque você pode não mandar nos seus sentimentos, mas você manda nas suas palavras. Abençoe o seu pai. Começa a dizer, pai, eu te abençoo. Pai, eu te abençoo. E ela começou a repetir isso. E só assim ela conseguiu perdoar o pai dela. Mas sabe por quê? Porque quando você está conectado no céu, Deus vai te dar os segredos da terra. Os segredos. E hoje, Deus te chama para se conectar mais ao céu. Para colocar seus fones de ouvido. Para esquecer de tudo que está ao seu redor. E se entregar nessa noite. Feche os seus olhos no seu lugar.